Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 10 de maio, terça-feira, vamos falar sobre conjuntivite, uma doença comum, mas que causa uma grande irritação nos olhos e uma grande confusão em todos os lugares. É gente que não quer ficar por perto, é criança que não pode entrar em escola, em creche. Vamos tirar todas as dúvidas sobre conjuntivite. Programa imperdível. Os abraços vão para a Marilete Sandra da Silva e seus familiares, moradores lá do bairro Tiradentes. Bairro Tiradentes que a gente tem um grande número de amigos, de telespectadores. Vocês realmente são pessoas que a gente tem um carinho muito grande. Também para a Guiomar Jordão do Nascimento, moradora do bairro Montevidéu. Ela nos pediu esse abraço e com certeza, Guiomar, aí vocês têm essas dificuldades no bairro Montevidéu, mas aos poucos as coisas vão melhorando e a gente tem feito as indicações para que cada vez mais o Jardim Montevidéu seja realmente a tônica de melhorias, de coisas que possam estar agregando para vocês se sentirem valorizados como campograndenses. É muito bom ter vocês como nossos telespectadores, nossos amigos aí no Jardim Montevidéu. E um abraço especial a todos os funcionários dos hospitais El Cadre e Sírio-Libanês. Na pessoa do Dr. Mafussi Cadre, eu estendo esse abraço a todos os funcionários. Vocês fazem a diferença na vida de todos aqueles que procuram e são muito bem atendidos. Desde o pessoal lá da segurança, portaria, pessoal da limpeza, as enfermeiras, as auxiliares, os médicos. Olha, é muito bom ter um hospital de qualidade como é o Cadre e eu sei o quanto é importante para que vocês possam continuar esse estímulo que a gente passa aqui. Sucesso aí para todos vocês. A falta de cuidado pode fazer com que um simples aperto de mão se transforme em uma conjuntivite. A doença que está relacionada aos hábitos de higiene provoca vermelhidão nos olhos e muita irritação. Apesar do incômodo, a grande maioria das ocorrências não apresenta complicações e pode ser tratada em casa ou em postos de saúde, não havendo necessidade de que a pessoa se dirija a um pronto-socorro, mas sim a um profissional médico, principalmente um oftalmologista. E por isso trouxemos aqui hoje um oftalmologista, uma pessoa já conhecida de vocês, um amigo nosso, Dr. Marcos Piscini. Dr. Marcos, o que vem a ser conjuntivite do ponto de vista do olhar do oftalmologista? Muito bem, mais uma vez está aqui, é um prazer, obrigado. A conjuntivite é a inflamação de uma camada, de uma pele que recobre o olho, que a gente chama de conjuntiva. Então, qualquer processo inflamatório da conjuntiva é uma conjuntivite. Então, isso é, em termos técnicos, o que é conjuntivite. Quer dizer, a parte branca dos olhos... Sobre a parte branca nós temos uma camada. Uma camada. Que chamamos de conjuntiva. Certo. Que normalmente ela tem poucos vasos sanguíneos visíveis. Mas esses pequenos vasos que a gente vê meio vermelhinho é da conjuntiva. É da conjuntiva. Quando ela está inflamada, esses vasos se dilatam e se tornam bastante avermelhados, que é a aparência vermelha que acontece na conjuntiva. Então, a inflamação dessa camadinha da conjuntiva é o que nós chamamos de conjuntivite. Bom, então está explicado para vocês que muitas vezes a pessoa não tem essa vermelhidão, aí já não é conjuntivite. Normalmente a conjuntivite está acompanhada de hiperemia de vermelhidão. A vermelhidão na camada branca. Branca, isso. E quais seriam as principais causas de conjuntivite? A principal causa de conjuntivite é a viral, que nós tivemos aí um surto a nível nacional. São Paulo teve mais de 60 mil casos, aqui em Mato Grosso do Sul mais de 4 mil casos registrados desde o início do ano. Então essa é a principal causa, é a viral. Há vários vírus também envolvidos na conjuntivite viral, o principal é o adenovírus, existem outros vírus envolvidos também. A segunda principal causa é a alérgica, por uma infinidade de substâncias, desde pólens presentes aí nas plantas, ácaros no meio ambiente, enfim, tem bastante substâncias que podem causar alergia. E a terceira seria a bacteriana.
nada nos impede de ter também, de forma mais rara, conjuntivites causadas por fungos, por parasitas, como protozoários e tal. Mas o comum, aquela que todo mundo normalmente vê falar, é a viral. Então essas seriam as causas principais. De conjuntivites. Tá. E os sintomas? Quais seriam os sintomas, assim, desde o primeiro sintoma? Porque às vezes a gente vê a pessoa, ela fala, eu estou com conjuntivite, e faz assim. Você fala, olha, eu não sei, o que você está sentindo, o que você está tendo de sintoma? Quais seriam os sintomas? Lacrimejamento. Logo que começa o processo inflamatório, há um estímulo dos olhos para que produza mais lágrima. Essa lágrima é um mecanismo de proteção. Você está tentando lavar os olhos, eliminar aquilo que está ali que não é para ser normal. No caso, a tentativa de eliminar um vírus, de eliminar uma bactéria. Então, o lacrimejamento, uma sensibilidade exagerada à luz, que a gente chama de fotofobia. Em seguida vem o vermelhidão, pelo processo inflamatório da conjuntiva. Acho que são os principais sinais, assim, sintomas da conjuntivite, acho que são esses. Remela nos olhos, é um dos sintomas? Claro, um dos sintomas, e aí é muito variado dependendo da etiologia. Se você tiver uma conjuntivite viral, normalmente é uma secreção mais aquosa. Ela não tem muito pus, ou praticamente não tem pus. Pode ter um pouco de muco, que é uma secreção esbranquiçada. Os olhos, sim, podem amanhecer grudados, porque produz bastante muco e tem bastante secreção aquosa, gruda os cílios e pode amanhecer grudado. Já numa conjuntivite bacteriana, principalmente a causada por gonococos, você tem uma abundância de pus impressionante. Sai muito, muito pus. É algo que, durante a noite, por exemplo, no dia de manhã você acorda, pode espirrar pus longe de tanta secreção purulenta que se forma numa conjuntivite bacteriana causada, por exemplo, por uma gonorreia. E as conjuntivites alérgicas, o principal sintoma, além do lacrimejamento, um pouquinho de secreção mucosa, é coceira. Bastante coceira. Acho que o principal sinal da conjuntivite alérgica é a coceira. Incomoda a pessoa e ela coça os olhos várias vezes ao dia. Uma das coisas, o tempo todo, e uma das coisas que às vezes a coceira causa e leva o paciente a ficar bastante incomodado, procura o pronto-socorro, esfrega tanto que a conjuntiva incha, ela sai para fora e fica parecendo uma gelatina estufada para fora do olho. Isso é um inchaço da conjuntiva de tanto esfregar os olhos. Então não deve. Está com coceira? Evite ao máximo esfregar demais os seus olhos, porque você vai traumatizá-los. Qual que é o período de permanência da conjuntivite? Dura uma semana, 10 dias, 3 dias? Como é que é a permanência dessa doença? É bastante variável, Paulo, dependendo da etiologia. A viral, acho que talvez o que queiram saber é da viral. A viral, normalmente, a duração dela é em torno de 15 dias. O período de transmissão, mais ou menos 10 dias a partir do início da conjuntivite. Mas pode durar, sim, 3, 4 semanas. Normalmente, entre 10 e 15 dias, ela já se resolveu, porque ela normalmente é autolimitada. A viral. A bacteriana, obviamente, se você não tratá-la, ela vai persistir por meses. Isso acontece com a fúngica, a alérgica, a mesma coisa. Enquanto você estiver em contato com os alérgenos, as substâncias que estão desencadeando a alergia, obviamente o processo vai continuar e perpetuar. Dr. Marcos Piscine, uma pessoa que já pegou conjuntivite, pode pegar novamente? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Eu disse que era rapidinho porque o tema é muito importante. Estamos falando de conjuntivite. Exatamente. Quem não teve, abre o olho. Mas não abre muito porque pode pegar uma conjuntivite. Estamos aqui com o oftalmologista, amigo nosso, Dr. Marcos Pitinin. E é importante, Dr. Marcos, a pergunta que eu lhe fiz. Uma pessoa que já pegou conjuntivite, pode pegar novamente? Pode, temos 40 só do adenovírus. Se eu lembrar do picornavírus, que são outros sorotipos, se eu lembrar das conjuntivites bacterianas, que temos aí uma infinidade de bactérias, das alérgicas, que pode ser alérgico a tudo. Então você pode pegar conjuntivite muitas vezes, muitas e muitas. Não quer dizer que está imune, mas se pegar, vamos supor que o vírus que está correndo atualmente seja um adenovírus do sorotipo 8.
Esse sim, se você já pegou, Nunca mais. você não pega mais, você cria resistência. Como é que pega, então? Porque agora deixou todo mundo assustado, tanto aqui no estúdio como lá em casa. Pessoa que está em casa olha para um lado e fala, bom, se eu não peguei, estou em risco. Se eu já peguei, eu posso pegar de novo. Como que transmite? É de pessoa para pessoa? É no aperto de mão, como alguns imaginam? É através do beijo? É através do olhar? Como é que pega a conjuntivite? A conjuntivite pega-se por contato, tanto direto quanto indireto. Eu acho que uma forma boa da gente imaginar a transmissão da conjuntivite, por se tratar de um adenovírus, é imaginar uma gripe. Você, ao falar perto de uma pessoa, você está lançando fomites, que a gente chama, no ar, pequenas partículas virais que vão junto com o ar. Essas partículas virais podem chegar até a pessoa que está próxima de você. Isso leva à contaminação, seja de vias aéreas, seja diretamente no olho. Claro que a forma direta, que é aquela a pessoa está com conjuntivite, passa a mão no olho, cumprimenta o outro depois esquece que cumprimentou a pessoa com conjuntivite, põe a mão no olho dela. Uso de toalhas em comum, travesseiros, até talheres, essas coisas. É lembrar que determinados casos de conjuntivite, ela não está restrita ao olho, mas é um estado viral que causa também a conjuntivite. Talvez a principal sintoma, no caso, é a conjuntivite. Mas a febre faringoconjuntival, que é adenovírus, normalmente o sorotipo 7 e 3, ela causa uma faringite junto. E normalmente é na criança. Então depende muito da forma da conjuntivite. Uma conjuntivite gonocócica vai ter que entrar em contato direto com o gonococo, porque o gonococo não sai voando por aí. Então é proximidade, sim, é contato com pessoas infectadas, mas não é só aquela história de achar que passa a mão no olho e aí vai levar para o olho do outro e só assim que pega, não é. É até por isso que ela difunde tanto. O ruim do vírus, principalmente do adenovírus, é que ele aguenta muito tempo em regiões secas, em solos secos. Ele vive muito bem em piscinas. Então você está com conjuntivite, vai para uma piscina, para um clube, pronto. Você pode esparramar para todo mundo que estiver usando aquela piscina. É um vírus danado, que resiste bastante, por isso que todo ano vem novo surto e tal. Qual que seria a forma mais agressiva? É a viral, a bacteriana, a alérgica ou a fúngica? Não, as bacterianas são as mais agressivas. E, claro que depende muito das bactérias que estão envolvidas no caso. Mas, por exemplo, uma conjuntivite por gonococo, ela pode causar uma lesão, uma úlcera corneana e fazer uma perfuração em 24 horas. Nossa. Então, nós estamos com 2 casos na Santa Casa perfurados por conjuntivite bacteriana gonocócica. Mas é porque demorou para fechar um diagnóstico, porque automedicou ou porque ia? É porque ela é grave mesmo. Você pega a bactéria em pouquíssimo tempo, em 24 horas, 48 horas, ela leva a lesão do epitélio corneano, leva a perfuração ocular e é um risco gravíssimo de perda da visão do globo ocular. Nessa última epidemia de conjuntivite viral, muitas pessoas iam no oftalmologista, ele falava que era uma conjuntivite, passava a sua medicação, e as pessoas iam para o trabalho no dia seguinte com óculos escuros. Isso está certo? Está errado? Não está correto, pelo motivo da conjuntivite ser transmitida, por exemplo, pelos fomites. Exato. Então, você estando num ambiente com várias pessoas próximas, a chance de passar a conjuntivite, esse vírus, para as pessoas próximas é grande. Agora, se você vai para o trabalho e você fica numa sala sozinho, isolado, não vem pessoas o tempo todo conversar com você, estar próximo de você, e tudo bem. Não impede de trabalhar desde que você não tenha contato com os outros para não transmitir o vírus para o outro. Não, é autoridade no assunto. Eu acho que aqui ficou bem claro agora. E eu fiz questão de retomar a contaminação, porque do contrário a gente nunca vai acabar. Você vai num restaurante, está lá o garçom te servindo com a conjuntivite. Mas ele ganha gorjeta, ele ganha por produtividade. Mas não importa. Esse momento é o momento de você pensar na sua saúde e também na saúde do próximo. Não é isso, Dr. Marcos? Claro. Uma das coisas que a gente tem que ter cuidado quando eu vejo pacientes com conjuntivite, aliás, eu ouço as histórias porque eu vejo bastante conjuntivite, mas dentro do consultório você está tratando de um paciente.
Mas a gente ouve muitas histórias de que eu não posso ficar perto de ninguém, todo mundo sai correndo de mim. E às vezes o cara nem está com conjuntivite. Ele está com outro problema que está deixando o olho dele vermelho, mas todo mundo foge com medo de ser contaminado. Tratamento, como que é feito? Na verdade, você não precisa ir direto ao oftalmologista ou procurar o especialista. Pensando em saúde pública, nós não temos, em termos de rede pública, oftalmologista que dê conta de toda a demanda de conjuntivite, principalmente nos períodos de surto. Não há necessidade de procurar oftalmologista de imediato. Só compressas frias, lavar com água borigada, soro fisiológico gelado, nada além disso. Começou a ter complicações, sair muita secreção, ou ter embaçamento visual, principalmente após uma semana do início da conjuntivite, que é quando pode fazer a lesão corneana, aí sim, precisa ir para o oftalmologista, não vai ter jeito. 90% dos casos vão se resolver sem o oftalmologista. Agora as outras, bacteriana, não tem jeito. Só indo ao oftalmologista para poder... Está saindo muito a secreção purulenta, a chance de ser bacteriana é grande. Obviamente tem que ir para o oftalmologista para a gente tentar definir qual é a provável etiologia e entrar com antibiótico adequado. As alérgicas, tratamento normalmente antialérgico, a base de colírios, normalmente a base de colírios antialérgicos, e a fúngica vai ter tratamentos com antifúngicos. Dr. Marcos Pitinin, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez, o programa está sempre à sua disposição, o senhor possa deixar uma mensagem para todos aqueles que, porventura, estejam com conjuntivite, como é que eles devem realmente ser daqui para frente, né? Isso, eu acho que a primeira coisa é não se desesperar porque você está com conjuntivite, principalmente se for nessa época de surtos das adenovirais, porque provavelmente você vai sair da conjuntivite sem grandes transtornos, a não ser ficar uns dias de molho em casa. E das outras, procurar tratamento adequado. Se procurar a tempo e o tratamento adequado, você provavelmente não vai ter nenhum problema relacionado à conjuntivite. Obrigado, Paulo, mais uma vez. É isso aí. Se você ainda tem críticas, sugestões, se você realmente quer que a gente faça um programa específico sobre algum tema, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta pelo correio, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Lembre-se sempre que o nosso compromisso é de fé e saúde. No próximo programa vamos falar sobre os benefícios da acupuntura.